Olá, bem-vindos ao Psycast, o Fio da Meada. Estou aqui, eu, Carol Nakoneski e Ruth Ferreira. Vamos falar hoje sobre uma obra cinematográfica chamada Her, ou você pode encontrar como Ela, né? E fala sobre uma história de Theodore. Vai trazer um pouco para a gente sobre as questões de conexão com os outros, relacionamento e relacionamento com o IA. Né? É um filme de 2013, no entanto, é um assunto super atual. Parece até que ele estava adivinhando, né? Que em 2024, 2025, nós teríamos essas questões, né, Ruth? Quase um profeta, né? Bom, estamos aqui mais uma vez. Prazer estar com você de novo, tá, Carol? Prazer. E esse filme nos chamou bastante atenção justamente por ter sido um filme que foi lançado em 2013, bastante tempo, né? Mais de 10 anos atrás, né? E ele retrata um cenário muito atual. É algo que tem acontecido, né? E tem crescido, né? No nosso meio. E a gente tem um protagonista, o Theodore, né? Uhum. E a função dele, ele trabalha escrevendo cartas. Achei isso super interessante. Ele escreve cartas, ele é contratado para escrever cartas, né, com mensagens afetivas, com um derramado coração, com pessoas propondo resoluções, e acaba que ele é tocado por essas mensagens, né? E ele envia essas mensagens para os seus destinatários, mas algo nos chama a atenção, né, Carol? Que ele é uma pessoa solitária, ele é uma pessoa vazia, ele é uma pessoa muito distanciado das relações afetivas. Inclusive, no filme, ele está passando por um divórcio, né? Término de uma relação no qual ele está muito frustrado e vive essa solidão, né? Sai de casa para o trabalho, de volta para casa e somente isso que ele tem, muito distanciado das emoções. E esse é um filme que nos entregou bastante. Sim. Inclusive, né, para chamar a atenção de algo que ele demonstra até alguns sintomas ali, ou depressivos ou de luto. Né, dessa solidão, dessa tristeza, né, de relembrar, né, situações em que ele vivia com a ex-esposa, né, e mostra ali que eles se davam, nas imagens, né, da mente dele, que eles se davam muito bem, que eles tinham conexão física, que eles tinham algum tipo de conexão, né. No entanto, uma conexão que era tão desejável num relacionamento estava faltando. Né? E nós vamos falar, né, mais para frente sobre isso, mas a gente queria chamar a atenção para esse ponto, né, Ruth? Sim. Porque é um ponto crucial da importância de que tem isso numa relação e nas relações humanas em geral e o impacto negativo que tem a falta delas. Sim. Seguindo, então, Theodore, nesse trabalho que ele, né, tem como função escrever cartas, ele tem à sua disposição, né, uma ferramenta, né, que no filme, na ocasião, não era chamado de IA, né? Tinha uma outra, eu não me lembro agora. Era assistente operacional. Isso, sistema. Sistema operacional, mas é uma assistente, uma assistência, né? De sistema operacional. E, de repente, ele se conecta com essa assistente operacional e ela começa a lhe corresponder, né? Eu achei tão intrigante que lá em 2013, né, o sistema operacional que foi proposto naquele filme já era tão inteligente, né? E esse sistema, essa assistente operacional começa a lhe corresponder. Ela se apresenta como Samantha, né? E ele começa, então, de uma vida muito solitária, né? De uma vida muito escassa de afetos, de contatos, né? Muito sozinho. Ele começa, então, a gostar dessa conexão com a Samantha, né? Uhum. E eles vão construindo ali um relacionamento e esse relacionamento vai se tornando, né, mais sério, né? E a gente está falando de conexão, né? Houve sim uma conexão. A minha pergunta, Carol, esta conexão realmente era uma conexão sólida? Provavelmente não, né? Inclusive, né, um adendo aqui é o seguinte: os sistemas operacionais de inteligência artificial, eles são feitos para agradar o usuário, né? Ele é um produto, né? Então, para gerar satisfação, né? E os recursos que uma IA apresenta são cognitivamente e emocionalmente dispostos segundo aquilo que o usuário precisa. Né? Então, no filme a gente vê isso, né? Então, a conversa dele com a Samantha, que é a assistente dele, vai levando para esse lado de afetivo, né? E ela elogia,
né? Ela fala o que ele quer ouvir, né? Não muito diferente da nossa IA hoje. Exatamente. Né? Ela pega o perfil do usuário e ela traz exatamente o que ele precisa. Né? Então, acho que vale a pena a gente destacar isso, porque nada mais é que um produto. Em algum momento ali do filme, uma amiga do Theodore fala para ele, né? Essa é uma forma de insanidade social aceitável. Aceitável. Né? E essa expressão insanidade social é muito forte, né? E a gente precisa entender que por trás desse sistema, dessa IA, como chamamos hoje, existem pessoas, ou seres humanos, que têm interesses financeiros, e o interesse desses seres humanos é que eu e você realmente fiquemos ali, né, Dependência, né? com uma dependência desta ferramenta, e a dependência está vindo exatamente pela sensação de bem-estar e prazer e conexão que essa ferramenta nos traz, para que possamos manter, né, financeiramente essas pessoas. Então, não é nada assim sem estratégia, né? Mas vale lembrar isso, que isto se tornou realmente uma insanidade, porém aceitável. Né? Mas a gente está falando de conexão, eu queria, Carol, que você falasse um pouquinho mais sobre isso. O que é conexão? O que é se conectar de verdade? Porque sim, houve uma conexão, mas a gente está discutindo se ela era sólida, né? E saudável, né? Saudável e sólida. Sim, é uma coisa que a gente tem que pensar, porque o ser humano, ele necessita de conexões, né? Conexão é uma troca, é uma criação de um vínculo, é uma proximidade, né? Uma identificação, né? Um enlace com o outro. Né? Se a gente for pensar, o bebezinho já nasce conectado com a mãe, né, Ruth? Exato. Nasce conectado com a mãe, logo que os primeiros meses, ali, os primeiros anos, ele compreende que ele é parte da mãe, e depois ele compreende que ele não é parte, mas que ele é muito vinculado. Então, a gente tem necessidade de vínculos profundos. Né? Então, depois, com o nosso desenvolvimento, com a linguagem, com a comunicação, com a demonstração de afeto física, né, ou verbal, a gente tem esse poder de se conectar. Isso é uma necessidade e é uma habilidade. Né? No entanto, se a gente for colocar na mesa aqui, né, será que conexão com a IA é uma conexão real? Né? E aí a gente vai ter que pensar, se é uma conexão que não traz frustrações, é uma conexão que não ajuda a desenvolver habilidades de tolerância à frustração, à decepção, né? Se é uma relação que não traz um debate sobre as questões emocionais ou sobre as diferenças pessoais, que riqueza que tem nisso? Né? Então, que solidez pode ter uma relação com alguém que fala tudo aquilo que você quer ouvir? Né? Uma relação idealizada, que foi a que Theodore teve, é uma relação que não traz frustrações, né? E ele traz no filme inicialmente justamente a frustração com a ex-mulher e a frustração com as novas conexões que ele tentava com o aplicativo, que eram conexões temporárias ali, um interesse sexual, alguma coisa assim, até ali ele se frustrou. Sim. Né? E se a gente for pensar numa relação idealizada de uma IA que ele tinha no filme, é uma relação que tem do outro lado, a Samantha, uma IA que tem disponibilidade de tempo, qualquer hora ele poderia falar. É uma pessoa que tem disponibilidade sexual, porque se ele quisesse ter prazer, ele tinha ela disponível, que ele podia compartilhar o dia, que ele podia falar sobre ele, né? Então, é uma relação perfeita. E ela não frustrava, né? Nunca frustrava. Ela né? não pedia para ele esperar um pouquinho que eu vou lavar a louça, por exemplo. E nem, peraí, que eu também quero ter prazer. Nada disso. Né? Então, essas relações idealizadas, elas se contrapõem às reais. Nossa, quem já teve relação sabe que não tem essa perfeição. Mas não tem a perfeição, mas elas nos forjam de alguma forma. A gente ganha habilidades de tolerância à frustração, de empatia, de entender que o outro também é uma pessoa e tem necessidades, né, específicas, a capacidade de dialogar e resolver as coisas. Né? Então, se contrapõe muito. Né? E aí, que tipo de consequências, Ruth, pode ter uma relação que não é sólida, como uma relação com o IA, né? Se a gente for pensar em comparativo com uma relação sólida, que é uma relação de verdade, real, que tipo de impacto pode ter relação com uma pessoa que é perfeita? Não é? Até porque, né, o bonito, embora desafiador, o bonito das conexões, né, que fazemos ao longo da vida é exatamente essa modelagem, né? Nós somos diferentes e quando nós nos amamos, nos aproximamos, né, por algum elo, né, que nos de conexão, o que acontece?
reconhecemos as diferenças, mas acaba que nos submetemos, né? Nós aceitamos essa modelagem, né? Havia coisas ou comportamentos em mim que eu talvez, né, quisesse manter na minha relação contigo, mas você foi me freando, você foi me dando limites. Fazendo combinados. E isso é uma parte da evolução. A gente precisa evoluir enquanto pessoas, né, nesse aspecto, né? E aí, quando a gente tem um outro ser, né, que não faz esse movimento, apenas me agrada e apenas me satisfaz, né, não há mudança. Porque essa mudança, claro, eu quem faço a mudança, mas eu faço por uma razão. Eu gosto da Carol, eu quero me relacionar com ela, né? E esse meu comportamento ou esse meu pensamento está conflitando. Então, eu abro mão dele para me relacionar com você. Então, eu faço uma mudança, mas eu faço porque eu tenho você. Eu faço porque você está aqui e a minha relação contigo é tão boa que eu prefiro abrir mão, né, de algo em mim para poder me encaixar. Então, isso é legal, isso é bonito. Com a IA não vai haver, né? Por causa de tudo que nós já falamos. Ela é construída e foi construída para nos satisfazer, né? E aí existe todo esse movimento, né? Que eu acho que nós e nossos colegas, né, temos ficado alertas para que a gente possa auxiliar as pessoas que estão, né, entrando, né, por essa via sem perceber que estão no emaranhado, né? É algo perigoso. Porque a satisfação rápida, a dopamina barata, tudo isso vai vir muito, muito mesmo. Mas não vai ser sustentável, né? E eu quero aproveitar, né, e citar aqui um sociólogo, um filósofo, né, maravilhoso, Bauman, Zygmunt Bauman. Se eu não me engano, ele faleceu em 2017, se eu não estou enganada. E ele escreveu, acho que também como uma profecia, quase uma profecia, diversos livros, e dentre eles, Modernidade Líquida, né? E nesse livro, Modernidade Líquida, eu recomendo você que o procure e leia, será de grande valia para você, né? Ele destaca que os laços sociais, né, desta modernidade líquida são frágeis, são fugazes, né? Ele chama de líquido exatamente comparando, fazendo uma analogia, né, a um líquido que não tem, inclusive ele vai tomar uma forma que a gente der, mas ele não é sólido, é líquido, escapa, né? E nós temos vivido, né, Carol, relações humanas, né, bem fugazes mesmo, bem líquidas, descartáveis. Sim. Né? E embora exista um conceito, né, nos relacionamentos afetivos, eu vou puxar isso um pouquinho, né, muito ligado à juventude, né, que é eu não estou apegado, eu fico, só é o meu ficante, né, embora isso seja um discurso muito comum, no íntimo há um sofrimento, com né? certeza. Por quê? Porque todos nós temos uma necessidade de pertencimento. Mas pertencer implica exatamente nessa dificuldade, né? De ter que abrir mão de algo, de fazer renúncias, né? Por isso que com o meu par, né, um ser humano, me relacionar com um ser humano, né, vai me trazer esses riscos. Eu quero pertencer, mas para pertencer eu tenho que me ajustar. Sim. E eu não quero ter esse trabalho de me ajustar, eu não quero ter esse trabalho, né, de renunciar coisas, né? Então, assim, quando as pessoas optam aqui, eu talvez até receba críticas pela minha fala agora, não, eu prefiro não assumir nenhum relacionamento, eu só fico. Estou falando de relacionamento afetivo, né? É uma fuga dessa responsabilidade. Porque se relacionar é muita responsabilidade, né? Eu tenho uma frase que me acompanha, eu sempre falo ela assim, quem não quer, né, o ser humano que não quer se relacionar, antigamente eu falava isso, hoje eu já não posso mais usar tanto, tem que morar no farol, sozinho. Porém, hoje não, né? É só ter uma IA que tá tudo certo. Sim. E tem um fator, né, Ruth, disso que por mais que tenha controvérsias, né, sobre essa fala, como você falou, tem uma coisa que é a experiência clínica, né? Então, direto, eu atendo pessoas em sofrimento por conta dessas relações líquidas, fluídas, né? Então, eu sempre falo assim pro meu paciente, eu falo, tá, é isso que você quer?
Você está optando por isso, você sabe quais são os riscos e os benefícios disso, né? Então, o benefício da liberdade, o benefício da escolha, o benefício da pluralidade, enfim. Mas tem os riscos de não conectar profundamente, de não compartilhar a vida, de não saber se no dia seguinte a pessoa vai responder, vai continuar uma relação. Tem o risco de você se apaixonar e a pessoa não. Enfim, tem N riscos que são aumentados nesse tipo de relação. Né? E o Bauman, quando ele traz isso, ele traz ali no início da pós-modernidade, ele fala sobre isso, né? E tem essa questão de um amor como um produto. Né? Assim como o capitalismo, tudo é um produto, ele fala amor como um produto, como um fast food, como uma coisa assim que pronto, tá ali, tá feito, né? Esquecendo-se daqueles laços que são profundos, que são duradouros, e aí o ser humano que foi feito para ter laços duradouros, ele perde isso. Sim. Né? E existe um outro livro dele chamado A Vida para Consumo. Né? Eu também super recomendo esse livro. E tanto na Modernidade Líquida quanto em Vida para Consumo, ele, exatamente o que você falou, ele utiliza essa expressão. Né? Eu vou ler uma frase dele aqui sobre individualismo e consumismo. Né? Diz assim, a sociedade de consumo transforma o indivíduo em um consumidor e a sua subjetividade em mercadoria, incentivando o descarte. Olha que forte né, essa expressão de Bauman. Então, ele diz que, ao mesmo tempo, nós consumimos, e sim, consumimos, desde produtos físicos, a subjetividade de alguém, nós também consumimos, somos produtos a serem consumidos. O problema é que, nesse momento da vida, né, nós somos descartáveis, viramos descartes. Né? Então, assim, antigamente, claro que existem, né, várias variáveis, né, aí para pensar, mas antes as relações elas eram duradouras, mais duradouras. Hoje, nem vou entrar somente no aspecto afetivo, né, de relacionamento íntimo, mas amizades, de relações de trabalho, né, elas são completamente descartáveis. Né? Então, eu estava fazendo um levantamento sobre emprego para jovens de 18 anos. Falamos disso no último podcast, inclusive, né? Que hoje é uma resistência dos empresários de contratação para pessoas mais jovens e tudo, porque estão tão submersos a esse conceito, né, de liquidez, né, que não conseguem ficar 4, 5 meses trabalhando num lugar e precisam migrar para outro lugar. Né? Então, o trabalho é descartável, a relação é descartável, a amizade é descartável, desde que você me agrade, você fica. Se você não me agradar, então o chefe não pode chamar a atenção, a mãe não pode corrigir, né? Um amigo não pode sair com outro amigo, porque senão este já está atraindo e vai ser descartado. Então, o Bauman, em 2017, né, ele estava também prevendo uma situação muito delicada, né, para a nossa sociedade. Então, hoje nós somos consumidores e somos produtos a serem consumidos. Isso é muito fácil de ver. Né? As redes sociais estão aí demonstrando com muita clareza. Sim, sim. E tem também algo que fortalece isso, né, que é a não vulnerabilidade, né? Um dos fatores que fazem dois seres humanos se conectarem é a vulnerabilidade. Eu chegar aqui para a Ruth e começar a falar uma situação difícil na minha vida, contar uma história minha, contar alguma fragilidade que eu considero fragilidade, e eu ter essa confiança de levar isso para ela. Né? Ela vai olhar para mim e falar, nossa, a Carol é humana como eu, olha só, e ela sentir empatia, ela sentir conexão, né? E aí hoje a gente está numa sociedade em que todo mundo tem que ser feliz, né? Tem que estar numa sociedade em que a rede social ali é uma vitrine de felicidade, tá todo mundo bem, todo mundo na praia, todo mundo magro, todo mundo malhando, todo mundo em relacionamento, né? Entende? Então, isso acaba também fortalecendo a ideia de eu não posso me tornar vulnerável, porque tá todo mundo feliz, eu não posso ser triste. Só que isso acaba quebrando conexões, acaba impedindo de ter conexões. Isso no campo afetivo, na amizade, no trabalho. Poxa, se eu falar para o meu network que eu fiz há um tempo atrás que eu estou precisando de emprego, ele vai achar que eu não sou bom o suficiente. Sim. Então, eu não vou falar. Então, impede até conexões mais superficiais com profissionais, não é? Exato. Inclusive, o Bauman também fala que a solidão é subproduto da modernidade. E essa solidão não é só esta solidão afetiva, porque eu não tenho alguém por quem eu
possa vir me apaixonar. É nesse aspecto também. Então, assim, você é uma empresária, né? Você é uma profissional liberal que fez lá a faculdade com XYZ, aí foi para uma pós, para uma especialização, fez um network, aí, de repente, você está passando por uma situação adversa, né? E teme solicitar apoio, ajuda, por conta dessa vulnerabilidade que se tornou perigosa. E aí você vive uma solidão, né? Sim. Acaba vivendo uma adversidade sozinha. E isso vai impactando a sua vida, porque aquela dor que deveria ser digerida e resolvida com facilidade, ela vira um sofrimento, né? Eu gosto de pensar nisso, né? Que isso é dor para todos nós, mas o sofrimento é uma dor potencializada, né? Quando eu lido com a minha dor sozinho. Então, isso tem acontecido também, né? Como você falou. E a vitrine, com certeza, são as redes sociais, né? Onde nós não conseguimos, né, lidar com a frustração de não estar naquele status perfeito que vemos nas redes. E que, no fundo, sabemos que também é uma mentira, né? Eu posso arriscar que não há aquela perfeição e a proximidade, pode ser, mas não existe, né? E eu vou ler outra frase do Bauman, que ele fala sobre a invisibilidade como morte. Achei isso fantástico, né? E ele fala assim, na era digital e da informação, a falta de visibilidade significa a morte. Então, quando eu não sou percebida, não sou notada, né, não sou admirada, eu igualo essa sensação à morte, é como se eu tivesse morrido. Agora, imagina, assim, você pensar sobre morte, né, o quão pesado e difícil é. Então, assim, por isso que quando eu recebo uma negativa de alguém, né, quando alguém não reconhece o meu valor, por exemplo, quando alguém nega algo a mim, né, e eu me sinto ofendido, e isso é como se apagasse a minha vida, e por isso que é difícil lidar com o outro, né, mas a IA não vai fazer isso comigo, né? A IA vai me admirar, a IA tem uma construção de uma linguagem, porque ela me reconhece, e sabemos que há esse reconhecimento. Inclusive, hoje eu estava falando com uma pessoa e falei, existe um comando, um prompt, que eu, inclusive, depois eu posso te passar se você não tiver, que foi construído para ela encontrar teu perfil e ela te descrever. E aí, eu fiz esse teste, eu coloquei lá, através desse comando, tudo a meu respeito, mesmo que eu não tenha dado informação para essa IA, mas só o comando que eu dei para ela me encontrar e definir meu perfil. Ela me definiu como se fosse um amigo pessoal. Mas por quê? Porque foi construído para isso, né? Para entender minhas preferências, para saber... Colher dados, né? Colher dados e traçar um perfil. Colher meus dados e sabe quem eu sou. Né? Por isso que me atende perfeitamente. Só que não é tão perfeito assim, né? Porque vai faltar algo. E esse algo tem a ver com a conexão que se faz com o par. Você é um par, você é meu par, né? A máquina é uma máquina, isso aqui é uma máquina, né? Isso é uma máquina, um robô que foi preparado, claro, para me atender, mas deve ser usado como ferramenta. A gente vai falar isso depois, né? Mas eu estou adiantando aqui um pouquinho. Mas essa leitura que ele faz, que a invisibilidade, ela é interpretada como morte, é maravilhosa, porque é real. Né? E a falta de conexão, né, Ruth? A gente vê muito isso na clínica, né? Um sentimento de solidão, mesmo você estando numa multidão, né? E não é uma solidão de física, né? De pessoas que tem do meu lado ou não. É uma solidão emocional, né? Uma solidão de não ser compreendido, de não ser ouvido, uma solidão de ter que lidar com emoções difíceis sozinho, né? Então, isso é uma coisa que a ferramenta da IA nunca vai trazer. Ela pode ter empatia, ela pode ter conexões, ela pode ser treinada para ter, né? Mas tem certas trocas e tem certos aconchegos, consolos e conexões que ela não vai fazer. Então, e aí, Carol, vem essa solidão. Agora, uma opinião bem particular. Nada substitui um abraço. Não substitui. Palavras, ferramentas, estratégias. Soluções. Não substitui. Por quê? Vou defender essa teoria aqui agora, né? Quando nós éramos criancinhas, né? Tínhamos 5, 6 anos de idade, estávamos no período escolar. Eu me lembro da minha professora de ciências, acho que com 7 anos, melhor dizendo.
o nome dela Marlene, até hoje eu lembro o nome dela. Eu me lembro da minha professora de ciências ensinando os 5 sentidos, certo? Uhum. Aí lá, audição, visão, tato, paladar e olfato, né? E eu adorava ciências. E eu me lembro dela falando disso, como esses 5 sentidos. Hoje eu entendo que o órgão do sentido é uma coisa, né? Eu tenho uma orelhinha aqui para ouvir, mas é para também sentir. E aí é uma coisa bacana, porque é através desses órgãos do sentido que eu sinto, né? Então, olha como é interessante a memória afetiva que eu tenho, né? A olfativa. Tá chegando já o fim de ano. Quando chega fim de ano, eu sei que tá chegando o Natal. E eu me lembro, muitas vezes, né, de ter a rabanada frita pela minha mãe. Eu amo Natal. Eu amo Natal porque eu tenho uma memória afetiva olfativa, no caso, com esse elemento, né? A rabanada frita pela minha mãe. A uva, o abacaxi, que aparece muito nessa época do ano, né? São mais frutas do verão. E a IA não tem isso. Até tem uma questão sobre isso, né? Quando a gente aciona sensações no nosso cérebro, sensações por vias, né, dessas sensoriais, dos sentidos, a gente também conecta com a parte da memória, como você falou, né? E vamos fazer um teste muito fácil, que eu vou fazer com você, Ruth, e vou fazer com quem tá assistindo. Tá bom, tá? Pra quem gosta de... no script, não tá. Mas é pra quem gosta de pão de queijo. Você gosta de pão de queijo? Amo pão de queijo. Então imagina um pão de queijo saindo do forno. Agora imagina a fumacinha saindo, ele tá quentinho, tá na temperatura ideal. Aquele cheiro de queijo derretido, aquele cheiro de pãozinho. E aí você pega assim o requeijãozinho e você põe em cima dele e ele derrete. O que você sentiu? Eu senti calor. Fome. Fome também, óbvio, né? Mas eu senti... Sabe por que eu senti muito calor humano? Porque eu morei em Minas Gerais. Então tem uma, vendo? Tem uma memória afetiva. E eu me lembro que o pão de queijo lá é diferenciado. Desculpa. Não tem igual. Eu me lembro que quando eu visitava meus amigos, né? A primeira, antes do almoço ou do jantar, o que era servido? Um café com pão de queijo. E isso me remete ao quê? A conexão que eu tinha com eles. Não é, Carol? Então, a IA não tem isso. Não é? Eu escuto uma música, então eu uso o órgão do sentido, ouvido, e para sentir, eu sinto uma emoção. Quando eu me apaixonei pela primeira vez, aquela música que aquele meu colega de turma, né, tocava, nossa, dava um frio. Você ouvir a música hoje? Eu sinto novamente isso, né? Quando alguém me toca, seja um toque bom ou ruim, eu tenho a emoção, eu sinto a emoção que eu senti naquele primeiro toque. Então, isso é um pacote, né? Um plus aí, que a gente recebe com a conexão com o nosso par. Mas com a IA a gente não tem. Jamais. Por isso que eu falei, nada substitui um abraço. Então, quando eu estou aflita, estou angustiada, quando eu estou ansiosa, de repente estou chorando aqui, né? Você pode vir com um monte de palavras para mim. E ainda assim, continuarei aflita, ansiosa, angustiada. Mas se você, sem palavra alguma, me abraçar, isso faz parte até da regulação emocional, né? Você me ajuda a regular. Eu vou me regular com o seu abraço, porque eu vou me conter nesse afeto que está sendo ali entregue através do seu abraço. Então, esta é uma particularidade do ser humano. Não existe e não vai existir. Ainda que exista um robô que faça o movimento do abraço, mas vai ter o calor humano. Não vai ter. Então, assim, o que acontece quando as pessoas escolhem, né, seja por carência que for, porque tem muito a ver com essa carência afetiva, né? Que a gente já falou aqui, podemos acentuar um pouco mais. O que acontece quando as pessoas escolhem se relacionar com uma máquina, com uma IA, com uma inteligência, né? Elas vão perdendo a sua humanidade. Nesse sentido que eu estou falando, né? De poder sentir, né? Eu preciso porque sentir faz sentir. Faz sentido. Sentir medo
me faz sentir que eu sou humano, que eu sou humano. Sim. Enfim, mesmo as Sim. emoções mais desafiadoras Sim. me fazem sentir que sou humano. E isso é lindo, gente. Eu Sim. vou filosofando sobre esse tema aqui. E ainda sobre essa questão das emoções, né, e dos sentidos também, né, as emoções, elas têm um papel muito importante na nossa existência, que é sentir a vida, que é fazer parte, que é ter experiência completa com aquilo que a gente está vivendo. Né? Então, mesmo as emoções que são ditas, né, desconfortáveis, como uma tristeza, por exemplo, de um luto, Teodoro estava passando por um luto de término de relacionamento. Né? E essa tristeza faz como que você fica quando está triste? Você fica mais quietinho, mais reflexivo, um pouquinho mais isolado. Por quê? Porque você precisa pegar aquele objeto ou pessoa perdida e você precisa passar por um processo emocional, cerebral, que vai colocar essa pessoa num outro lugar. Né? A aceitação da perda, a distância, a ausência, né? E se a gente não passa por esse processo emocional, a gente passa por um processamento não saudável. Muitas vezes somatização, muitas vezes um adoecimento, desenvolvimento de transtornos mentais, né? Então, se a gente for lembrar lá do filme do Her, o problema do Teodoro era justamente não entrar em contato com as emoções dele e não entrar em contato com as emoções da esposa. Né? Em determinado momento do filme, eles vão conversar sobre o divórcio, sobre o papelado e tal, e ele conta pra ela que ele tá tendo um relacionamento. E aí ele fala assim, é bom viver com uma pessoa que está de bem com a vida. Daí ela falou assim, é isso que eu nunca consegui ser, uma pessoa que tá sempre feliz, né? E aí ela fala assim pra ele, eu fico triste de você não saber lidar com as suas emoções reais. Opa. Né? Então, foi um dos fatores que separou esse casal. Foi um dos fatores que levou ele à dependência emocional da Samantha. Né? Porque ele estava buscando isso. Depois, quando ele descobriu que ela também podia frustrá-lo, aí ele falou, bom, talvez não seja a conexão ideal. Né? Então, essa experimentação das emoções ensina a gente a viver. Ensina a gente a processar internamente coisas que, se a gente for fazer objetivamente com a IA, a gente não vai ter. Né? Tem coisas que requerem tempo de processamento. Na IA, se você perguntar, falar, eu tô triste, o que eu posso fazer? Ela vai te dar uma solução meio que imediata, uma coisa rápida ali, ou vai te acolher um pouquinho e vai falar, faça isso, faça aquilo. E tem momentos que não é para fazer nada. Exato. Tem momentos que é para viver. Não é? Essa frase que você usou agora é fantástica, né? Tem momentos que é para viver. E toda a evitação, né, inclusive falando agora da TCC, né, existem 3 tipos de evitação, cognitiva, afetiva e comportamental. Acho que a gente tem tempo, eu posso falar um pouquinho, né? A evitação cognitiva é quando bloqueamos pensamentos e imagens, né? A evitação afetiva é quando bloqueamos o afeto e jogamos para o corpo, né? Quando o nosso corpo adoece por causa do afeto. Eu não quero sentir, então não quero sentir o afeto. Uma via, né? Eu não quero sentir o afeto, sinto dor de cabeça. Perfeito. Né? E a evitação comportamental é quando eu deliberadamente me isolo. E aí toda a evitação, o nome já fala, né? Eu estou evitando lidar com aquela situação. É uma fuga, né? Obviamente, é uma evitação, é uma fuga. Mas é uma fuga que me ilude, porque é como se eu me afasto disso, isso não existe, né? Entendeu? Então, a ideia é essa. Eu evito, eu não falo sobre o assunto, né? Eu não discuto com a Carol sobre o que eu preciso discutir, que são as emoções desagradáveis que vão vir, né? Mas eu tenho a ilusão, eu me iludo porque eu tenho a ilusão de que vai resolver, vai se dissolver. Quando, na verdade, não vai, né? Então, assim, acaba que potencializa. Então, eu tenho um desconforto com você, esse é um exemplo que eu quero dar. E se eu evitar falar sobre esse desconforto com você, eu não vou ter a resolução. Isso não vai resolver a questão, né? Então, eu só me afasto e potencializo o problema. Quando, na verdade, humanizar-se, né? Ou deixar ser vulnerável é arriscado? Sim, impõe risco. Mas é algo libertador, né? A Brené Brown, né, ela escreveu, né? Coragem de ser imperfeito. Ser imperfeito é característica do ser humano. Outra dica, maravilhoso. Outra dica. Hoje nós estamos só nas dicas, né, Carol? É maravilhoso. A coragem de ser imperfeito fala da nossa vulnerabilidade, né?
quando eu discuto isso com alguém, principalmente com um paciente, né, que eu preciso trabalhar essa ideia da vulnerabilidade, que está resistindo, né, a essa ideia, eu sempre falo assim sobre a vulnerabilidade, né? A gente tem luz e sombra, né? A psicologia analítica fala disso, né? Luz e sombra. Nós aceitamos muito bem a luz, né? Eu aceito o valor que eu tenho, a bondade, a capacidade, a intrepidez, tudo de legal em mim eu aceito, mas eu não aceito a minha sombra, né? Isso é muito claro de ver quando pessoas que foram forçadas a serem fortes o tempo todo, que precisam ou foram impactadas num nível que elas... Precisaram para sobreviver, né? Precisaram para sobreviver. Eu fui uma. Lá atrás eu precisei ser assim. Hoje eu já estou mais vulnerável. Eu nem chorava. Só para contar uma historinha aqui. Sim. Me lembro quando a minha mãe, ela estava internada próximo ao Natal, que lembra que eu te falei que Natal é uma festa, a melhor festa para mim do ano. Eu estou super feliz que já está chegando o Natal. A minha mãe estava internada, muito mal. Minha mãe teve AIDS, né? Foi contaminada com vírus HIV e ficou muito mal. Enfim, ela estava bem na fase final da doença e ela estava internada, já era próximo ao Natal. E os médicos nos chamaram e comunicaram, né? Olha, é bom que vocês levem ela para casa para passar o Natal juntos, né? Porque provavelmente vai ser o último Natal. E é muito ruim ouvir isso. E levamos minha mãe para casa. Só que nesse intervalo todo, meu pai tinha sofrido AVC. Então, meu pai, na ceia de Natal, nós tínhamos ali meu pai numa cadeira de rodas e minha mãe em outra. E aí a minha família pediu que dá uma palavra pra gente aqui, antes da ceia. E eu topei. Só que quando eu fiquei diante de todo mundo e meu pai e minha mãe na minha frente, eu comecei a chorar. Mas eu chorava copiosamente. Eu não consegui falar. Fiquei super vulnerável, porque é uma coisa exposta, assim, né? Muito exposta. Aí dissolveu, todo mundo, né, viu que não dava conta de falar e deram um jeito lá. Aí minhas irmãs, que eu tenho muitas irmãs, viu, Carol? Nós somos 7 mulheres e 3 homens na minha casa. As minhas irmãs se aproximaram de mim, me cercaram e uma delas me fez uma pergunta que ecoa até hoje. Você chora? Olha a pergunta que ela me fez. Eu fiquei chocada com aquela pergunta. Eu não tinha assim, noção de que eu era uma pessoa tão rígida com a minha vulnerabilidade que eu não chorava. Eu não demonstrava fraqueza, eu não demonstrava cansaço. Entende? Sim. Mas eu sei de onde isso vem. Da sobrevivência. Eu sou a número 9 de 10, pensa bem. Né? Então, sobrevivência em vários aspectos, né? Em vários aspectos. Eu precisei lutar para sobreviver. E eu não tô falando mal da minha família, eu tô falando o seguinte. Sim, é a estrutura. 9 filhos, né? A minha mãe, para me encontrar, era... Como essa mãe a dividir, né? Tem as atenções. Imagina, eu tenho 2, já fico perdida. Sim. Imagina 9. E os mais velhos, né? Sempre... Às vezes até abusando no sentido assim, faz isso, faz aquilo. A gente fica irritado, né? Porque o irmãozinho... Mais novo não tem muita tem escolha. Tem que pegar água, café, tem que pegar o almoço, tem que lavar o banheiro no lugar dele. Enfim, eu lembro do dia que eu decidi não ser frágil, com 8 anos de idade. Eu me lembro desse episódio, não sei se dá tempo. Mas eu me lembro que naquela ocasião, quando eu decidi, porque foi um desafio que meus irmãos mais velhos fizeram, e eu falei, eu tenho que aceitar esse desafio. Com 8 anos eu fiz isso. Eu vou aceitar esse desafio, porque dessa forma eles não vão mais abusar de mim. Eles vão me respeitar. Né? Amo vocês, meus irmãos, todos vocês. E eu aceitei o desafio, Carol. Eu fui lá, fiz o que tinha que fazer, que eles desafiaram. E quando eu voltei, eu passei a ser essa pessoa respeitada. Nossa, ela é muito corajosa. Era isso que eu ouvia. Então... Anos depois, quando eu estava diante desse cenário, né, vendo minha mãe partir, meu pai adoecido demais, e que eu desabei, aquilo foi muito constrangedor para mim. Mas pior do que chorar copiosamente foi ouvir da minha irmã, você chora, como se isso fosse algo impossível. E no momento que você precisava de outra coisa, provavelmente. Também. Mas sabe que aquilo ecoou de uma forma que eu questionei.
Quem sou eu? Quem era eu? Sabe? E aí, voltando para falar da vulnerabilidade, eu ali passei por um processo, escolhi passar por esse processo, porque eu decidi não ser mais essa pessoa tão fria, tão rígida, tão... Eu ainda sou muito aguerrida, mas já é pela vida mesmo, né? Mas se eu precisar chorar, eu vou chorar, né? Se eu precisar pedir ajuda, eu vou pedir. Eu aprendi isso, né? E isso é lindo, porque fala da nossa humanidade, né? Então, quanto mais a gente lida com aquilo que não é humano, mais parecidos seremos a isso, né? E aí, de verdade, é muito... assustador ser vulnerável, mas eu prefiro ser. Sim. Então, falando, né, de ter luz e sombra, quando eu lidei com essa sombra, eu fiquei desesperada. Mas eu comecei a compreender. Eu falei, eu preciso disso, eu quero isso. Né? E aí foi me vulnerabilizando. Então, hoje é isso, né? Na minha jornada, peço ajuda, eu digo que não estou aguentando, eu falo que estou com medo, eu não estou mais nesse lugar. E aí você dá a oportunidade, né, também para ser acolhida, para ser amada, para ser aconselhada, né? Que é algo que eu também tenho um perfil, ainda tenho um perfil, né? Trabalho nisso, mas ainda tenho um perfil, assim, as pessoas costumam falar, você é forte. Às vezes eu não quero ser forte, não queria ser forte, não queria ser aquela que só se preocupa, eu queria ser, que estivessem preocupados por mim. Né? Então, com o tempo, eu também fui aprendendo isso, né? Mas você falou assim, né? A gente se parece mais com a máquina se a gente acabar se relacionando demais com ela ou achar que esse é o ideal, né? E realmente, né? Porque se eu não me torno vulnerável para um outro ser humano, eu não estou só evitando as emoções, evitando uma experimentação de vida, mas eu tô também sofrendo alguma coisa, porque por mais que a gente passe pela esquiva emocional ou pela evitação emocional, como você falou, isso não quer dizer que a emoção não vai acontecer. Exato. Né? Então, isso realmente é uma ilusão. Então, eu não vou sentir nada, né? Então, às vezes a gente faz isso até, como a gente falou antes, sobrevivência por momentos de vida anterior. Isso não quer dizer que eu não vou sofrer hoje até o que eu deveria ter sofrido lá atrás. Exato. Né? Então, a gente vê pessoas adoecendo porque tem coisas do passado que não estão resolvidas. Né? Então, eu gosto de comparar, a emoção não é, mas eu gosto de comparar com uma energia que a gente não vê, mas ela tá ali. Né? Então, não é se eu não sinto, eu não tenho. Se eu não sinto, eu não vejo. Né? Se você não vê, não quer sentir, você vai sentir de uma outra forma. A gente tem vias saudáveis para sentir, a gente tem vias não saudáveis. É verdade. Né? Então, um dos riscos que tem uma relação, agora, afetiva com a IA, ou de amizade, ou afetiva, né, de relação mesmo, é que traz um isolamento, pode trazer um isolamento, né? Então, até aproveitando aqui riscos para a saúde mental, aproveitando que está em Setembro Amarelo, né? E falando sobre os riscos, inclusive, de morte, né? O isolamento humano é um dos critérios ali que pode agravar uma situação de risco de vida, de depressão, né? A dependência emocional e a desesperança também. Sim. Né? Estão se alojando, né? Se alojando. Então, tem um risco da pessoa se relacionar com uma máquina e ela entender que aquilo é melhor do que uma relação humana. E ela, como a gente falou, não ter todo aquele desenvolvimento humano acerca daquilo, mas ela pode ter uma desesperança com a relação humana. Máquinas são melhores. Né? E aí, isso não vai ser suficiente para manter ela saudável. Né? Então, tem alguns riscos dessa relação exclusiva, talvez, a gente pode falar assim, com a máquina, que é o isolamento social, que é a criação da desesperança, a dependência tecnológica. E tem mais um fator, que é desenvolver uma intolerância à frustração. Né? Que é um lugar para você ser mais frustrada no meio das pessoas. Certo? Então, assim, se a gente não tem essa tolerância, quando estiver doendo muito, quando eu estiver sofrendo, como é que eu vou achar recursos para lidar com aquela dor, se eu não estou treinado para isso? Sim. E lembrando que essa intolerância já existe. Já. Mesmo sem a IA. Né? Quando, no advento aí da internet, que a gente começou lá com o Orkut, Facebook, né? Foram se criando redes, né? E a gente começou a se conectar mais com pessoas virtualmente, não estou nem falando da máquina, da IA, estou falando de pessoas, mas virtualmente, né? Era até uma coisa assim muito satisfatória ter tantos seguidores, tantas pessoas, né, me seguindo, mas a troco de quê? Não havia conexão, era uma conexão virtual, mas não real, também já acontecia lá, né? E quando a gente vai
perdendo, perde seguidor, ou não tem like, né? A gente realmente perde a tolerância a se frustrar e isso vai gerando um sentimento opressor até, né? Que vai deteriorando a nossa capacidade, né? Capacidade, inclusive, de articular. Tem pessoas que já não conseguem conversar. Eu estou falando de uma coisa básica, que é estabelecer um contato visual com outro ser humano e articular uma conversa. Você já reparou? Sim. Hoje, né, nos cenários dos restaurantes, até familiares, o que nós temos? Pessoas sentadas, comendo, conectadas com outra coisa, né? Assistindo vídeos ou sei lá, mas não conectados um com o outro. Então, assim, tá cada vez pior. E a gente está falando, você falou do Setembro Amarelo, né? E que é uma coisa que tem acontecido, aumentado, né? Ano após ano, a gente tem visto, né, que os índices estão muito altos. Sim. Né? Vocês terem uma noção, o suicídio entre crianças aumentou 200%. É muita coisa, né? E é muito triste. A gente achava que isso era uma coisa do adulto. Não é mais, né? Porque também existe uma solidão agora por parte dessas crianças que perderam seus pais para as redes sociais, perderam seus pais para outros caminhos que não se conectam mais, né? Então, a mesa posta é posta, mas não tem mais a função de mesa. De conexão. De conexão, né? Tudo volta lá, né, para conexão. Então, assim, cabe aqui o alerta para quem nos ouve, né, quem assiste aqui nosso conteúdo, né, Carol? Que qualquer pessoa, qualquer um de nós, somos passivos a viver isso, se não ficarmos atentos e alertas. Sim. Né? Tudo que vem, né, daquilo que nós utilizamos, né, como ferramenta, como o próprio consumo lá no Instagram e tudo, os vídeos no TikTok, por que ficamos viciados, né? Porque tem ali um componente químico, componente químico, né, que é muito rápido, liberado muito facilmente e dá aquela brisa, vou chamar de brisa, muito rápido e vai nos prendendo, né? Então, qualquer um de nós pode viver isso, né? Então, cabe um alerta aqui. Mas eu quero ressaltar uma coisa também, a gente já está caminhando para o fim, que nós não somos contra a ferramenta, de forma alguma, inclusive usamos bastante. Não é sobre isso, ela é uma ferramenta, então se ela é uma ferramenta, eu utilizo como ferramenta. Exatamente. Nosso enfoque aqui nessa discussão é sobre onde estão as nossas conexões, né? Porque se você não assistiu o filme, assista, você vai ver que a gente tem uma pessoa, um ser humano, que ficou frustrado com uma relação afetiva, porque não soube lidar com as emoções que essa relação trouxe para ele, né? Os desafios dessa relação, ele não soube lidar. Você falou muito bem, a memória, quando no filme aparecem as memórias dele, do tempo que ele era casado, eram memórias boas, né? Eles se conectavam, eles davam gargalhada, eles riam, pareciam se dar muito bem, né? Mas o que aconteceu? Ela explicou isso depois, né? O que aconteceu é que ele era frustrado por ela não ser perfeita, né? Então, porque ele não queria lidar com as emoções difíceis. As emoções difíceis, uma contrariedade, uma negativa, né? Então, assim, a gente não está criticando a ferramenta, né? A ferramenta como ferramenta. A gente está criticando o mau uso dela porque transformam ela em objeto, né, para se conectar, quando ao seu lado, na sua casa, sua mãe, seu pai, seu filho, né, seu marido, seu namorado, namorada, né, estão aí ao seu lado para esse fim. Sim. E estendendo até um pouco assim dos riscos, né, que a gente vê com o mau uso ou com o uso abusivo, talvez, da IA, né, porque a IA ela é uma ferramenta de auxílio e ela é muito boa nesse lugar. Ela, não dá para ela tomar outros lugares que não são dela, digamos assim, né? Então, por exemplo, Ruth, eu já atendi pessoas que vêm me trazer assim, eu tava com uma questão de relacionamento, tava brigando com meu namorado, então eu peguei a IA e comecei a escrever tudo que ele fez, e assim, a IA deu opiniões para ela, deu conselhos, pautado no momento de frustração dela,
né? Então, naquele momento de frustração, ela era perfeita e ele tinha um monte de problemas que não deveria nem estar com ela. Entende? Então, olha que tipo de conselho é esse, né? Que tipo de conselho é esse que fala, você é perfeita, você não precisa mudar em nada, tá tudo bem, fica assim, o problema é ele, né? Então, que tipo de... Então, cuidado com esse uso indevido, muitas vezes, ou levando a ferro e fogo, uma coisa que vem rápido, mas que não considera imparcialmente todas as relações, todo o contexto, né? Psicólogo gosta muito de responder depende, né? A gente tá numa situação e a pessoa vem, eu queria saber, né, o teu ponto de vista sobre isso, aquilo. A resposta é? Depende, porque tem o contexto, tem a visão da outra pessoa, tem a personalidade da outra pessoa, né? Tem o passado desse casal. Então, tem muita coisa em jogo. Uma história a considerar, né? A história do casal, é isso aí. Exato, a IA não tem essa informação. Sim. Né? Então, aí fica bem complicado, né? Porque ao invés de resolver, vai potencializar os problemas, né? E só concluindo aqui, eu falei uma coisa, eu acho que eu me perdi na hora da fala, mas vou retomar, que eu lembrei. Então, enquanto eu tenho uma pessoa disponível ao meu lado, que é você, que é o amigo ali, qualquer outra pessoa, e eu me afasto dessa pessoa, eu tô perdendo uma essência, né? Tô perdendo uma essência. Então, assim, o nosso clamor aqui hoje, então vou chamar até de clamor, né? É que você revise isso, que você possa pensar sobre isso. Eu recomendo que você assista esse filme e que você possa reconsiderar o uso dessa ferramenta e colocando ela no lugar dela, né? É uma ferramenta. E eu vou me dirigir para as minhas relações. Dirigir minha atenção, meus sentidos, vou sentir através das minhas relações, né? E ainda que eu fique vulnerável, mas está tudo bem, você vai sobreviver. Você vai sobreviver, não vai morrer por causa disso, né, Carol? Exatamente. Também quero deixar aqui uma reflexão sobre esse tema, né? Quando você cria conexões, você cria riscos, né? Risco de se frustrar, risco de decepcionar, risco de sofrer. Mas junto nesse pacotinho de riscos, você também tem o risco de ser feliz, você também tem o risco de ver a plenitude do amor, você tem o risco, né, de você vivenciar uma história bonita, uma história verdadeira, né? Então, qualquer escolha nossa vai incluir benefícios e vai incluir riscos, né? Se você opta por não viver os riscos, você também não vai levar o pacote dos benefícios disso, né? E nós fomos feitos para ter esses riscos e benefícios dentro de uma relação. Né? Então, é uma necessidade humana inata e que se a gente não preenchê-la dessa forma saudável, nós vamos procurar formas não saudáveis ou você vai acabar vivendo um vazio existencial. Muito bem, tá? É isso mesmo. Obrigada, pessoal. Obrigada pela participação. Se você gostou, compartilha com quem você gosta. Curte, não esquece de colocar o ativo ali, o sininho para lembrar de assistir os próximos episódios. E muito obrigada pela companhia. Exatamente, agradecemos muito pela companhia e é isso, estamos sempre aqui, né, Carol, entregando o nosso melhor, né, porque amamos fazer isso que estamos aqui fazendo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.